Mas esse é o, bom, mas aqui a gente estava falando dos comandos para imprimir, né? Aqui eu estou dando toda a frase, tudo que eu quero que o Python ele execute para mim. Mas eu posso armazenar essa frase, por exemplo, ou o meu nome aqui, numa variável. Lembra do conceito de variável? Como se a gente tivesse um espacinho. Realmente um espaço da memória do computador que eu quero alocar. E eu quero dar um nome para esse espaço. Imagina que eu tenho uma caixinha e eu quero colocar ali, guardar alguma coisa nessa caixinha, tá? Nessa caixinha aqui, eu vou criar uma caixinha chamada nome, que vai receber esse comando aqui, ó, não é igual, tá? Esse comando aqui não é um comando de igualdade, ele é um comando de atribuição de valor. Então, ó, eu estou dizendo que o nome, dentro da variável nome, eu vou colocar a palavra Anderson, que é o meu nome. E olha só, mais uma vez, ó, como eu estou, como eu estou trabalhando com um texto, todo texto, mesmo se eu quiser imprimir ou se eu quiser colocar dentro de uma variável, eu tenho que colocar ele entre aspas, ó, tá? Posso colocar aspas duplas ou posso colocar aspas simples, tá? Tanto faz aspas duplas ou aspas simples, pela convenção a gente utiliza aspas duplas, tá? Pelas boas práticas. Eu vou colocar aqui um link com boas práticas de programação em Python. Mas só para mostrar para vocês que existe essa diferença entre aspas duplas e aspas simples. E tudo que for palavra, tudo que for uma string, um tipo de dado de string, a gente coloca dentro de aspas, tá? Então aqui, ó, eu estou armazenando dentro da minha variável nome o meu nome, que é Anderson, tá? E aí, se eu quiser imprimir o meu nome, eu tenho duas maneiras de fazer isso, né? Eu tenho aqui, ó, vou chamar o print, lembra do nosso comando de impressão? Vou chamar o print e posso imprimir aqui, ó, Anderson, direto, como a gente já viu aqui em cima, né? Ou eu posso mandar imprimir o conteúdo da variável, olha só, print nome. E olha só que interessante, ó. O que tem que acontecer aqui? Quando eu executar aqui, ele tem que aparecer Anderson, porque eu estou mandando imprimir a palavra Anderson. E depois ele tem que imprimir o conteúdo da variável nome. E qual é o conteúdo da variável nome? O conteúdo da variável nome, ó, também é Anderson, tá? Então ele tem que imprimir Anderson duas vezes. Olha só, porque aqui eu estou pedindo para imprimir Anderson uma vez e aqui eu estou pedindo para imprimir o conteúdo da variável nome, que é isso daqui, ó. Para não confundir, deixa eu trocar o nome dessa variável aqui, ó. Então agora eu tenho aqui na minha variável nome esse nome Gabriel, tá? E eu tenho aqui, eu estou pedindo para e aqui eu tenho dois comandos de impressão, ó. Primeiro, estou pedindo para imprimir Anderson e depois eu estou pedindo para imprimir o conteúdo da variável nome, que é Gabriel. Então quando eu clicar aqui, ó, ele vai imprimir Anderson e o que tem na variável nome, Gabriel. Olha só, se você perceber, aqui nesse nome, eu pedi para imprimir o nome Anderson e coloquei entre aspas, igual a gente fez aqui em cima nas frases, né? Isso significa que eu quero que ele imprima exatamente isso daqui, tá? O que está dentro de aspas. Agora, quando está sem aspas, e nesse caso aqui, significa que eu quero acessar o conteúdo da variável, beleza? Então, quando eu faço um print nome, sem aspas aqui, ó, ele vai procurar lá em cima, porque, né, toda a linguagem de programação é de cima para baixo. O que está embaixo disso aqui ele não conhece ainda, mas o que está em cima ele já conhece. Então, por exemplo, ele vai procurar lá em cima onde existe essa variável nome. Opa, encontrei. E o que tem dentro dela? Gabriel. Então, por isso que quando ele for imprimir, ele não vai imprimir nome, ele vai imprimir Gabriel. Agora, se eu colocar isso aqui dentro de aspas, ó, o que ele tem que imprimir agora? Ele vai imprimir a palavra nome, porque sempre quando estiver dentro de aspas, ele vai imprimir literalmente o que está ali, tá? Se eu tirar das aspas, aí sim que ele vai procurar o conteúdo da variável nome. Tranquilo? Ficou claro? Beleza. Isso é um tipo de dado que é uma palavra, né? Ou uma string. Existem alguns tipos de dados, tá? Eu poderia ter, por exemplo, um número. Então, eu poderia dar um print 3. Se eu pedir para imprimir 3, o que ele vai imprimir? O número 3. Beleza. Eu poderia pedir para imprimir 3 mais 2. Ah, imprimiu 5, tá? Então, esse é um tipo de dado inteiro, né? É um número. Existem outros tipos de números. Eu poderia imprimir 3.5. E qual seria o resultado? Seria 3.5 mais 2. Seria 5.5. Isso daqui é um tipo de dado que tem vários nomes. É float, é real, né? É um tipo de dado que tem casa decimal.
tá? Só para você saber que existem dados diferentes, né? Os dados inteiros, existem os dados que têm casas decimais, existem os dados que são palavras, tá? Com esses dados que são números, com esses dados numéricos, a gente consegue fazer esse tipo de operação matemática, beleza? Ah, Anderson, eu consigo armazenar eles também numa variável? Claro, consigo sim. Olha só. Imagine aqui que eu tenho a variável A, que vai receber o número 3, e eu tenho a variável B, que vai receber o número 2. Beleza? Se eu der um print aqui para imprimir o conteúdo da variável B, opa, se eu quiser imprimir o conteúdo da variável B, ele vai imprimir o número 2. Lembra lá do conteúdo da variável, da mesma questão do nome ali? Mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser imprimir o conteúdo da variável B, ele vai lá procurar quem é o B, achou que é o 2, beleza. Se eu quiser imprimir o conteúdo da variável A, ele vai lá procurar quem é e encontrou o 3, imprimiu. Eu posso inclusive fazer isso, ó, print A mais B. Caramba, eu tô somando A com B? Não. Na verdade, eu estou somando o conteúdo da variável A com o conteúdo da variável B. Tá? Não, eu não estou somando duas letras. Eu estou somando conteúdos de variáveis. Então, ó, ele está indo lá. O que, que ele faz aqui? Vai procurar o que, que tem na variável A. Ah, é o 3. Mais B. O que, que tem na variável B? É o 2. E aí, o que, que ele tem que exibir? 5, certo? Então, aqui, ó, ele tem que eu estou pedindo para imprimir três coisas. O conteúdo da variável B, o conteúdo da variável A e o conteúdo de A mais B. Então, ó, ele imprimiu três coisas, linha por linha, tá? Tem três impressões aqui, ó, tem três saídas. Então, 2, 3 e 5, tá? Claro que esses operadores aqui, ó, isso aqui é o operador de soma, né? Eu poderia ter outro operador, eu poderia ter, por exemplo, print A vezes B. E aqui, olha como é que é o sinal da multiplicação. O sinal da multiplicação aqui é um asterisco, tá? Eu poderia ter um print com A menos B. E eu poderia ter um print da divisão, que é o print A dividido por B. Então, olha só, aqui nos operadores matemáticos que a gente já está vendo, ó, A mais B, A vezes B, A menos B e A dividido por B. Então, a única coisa que muda aqui para a nossa maneira convencional é que a multiplicação é um asterisco e a divisão é essa barra, tá bom? Se eu mandar executar agora, ele tem que imprimir quantas coisas na tela, pessoal? Quem respondeu 6, respondeu certo. Ó. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 impressões, certo? Então, quando eu peço para imprimir aqui, ó, primeiro ele imprimiu o que tem na variável B, depois ele imprimiu o que tem na variável A, depois ele imprimiu o resultado de A mais B, de A vezes B, de A menos B e de A dividido por B. Por isso que a gente tem todos esses valores aqui, tá bom? A gente pode concatenar palavras, e aí concatenar, peraí, antes, o que você quis dizer? A gente pode misturar palavras com variáveis para melhorar a impressão das coisas. Vamos fazer isso aqui na célula de baixo, ó. Vou fazer aqui de novo. Eu tenho a variável A, que recebe o valor de 3, e eu tenho a variável B, que recebe o valor de 2, tá? Então eu tenho essas duas variáveis. Eu posso falar isso daqui, eu posso fazer isso daqui, ó. Print. Eu posso ter uma variável que vai receber o resultado de alguma operação. Olha só. Resultado recebe A mais B. Ou seja, lembra que é de cima para baixo? Então, ó, a minha variável A vai receber o valor de 3 e a minha variável B vai receber o valor de 2. Aqui eu vou ter uma variável nova chamada resultado, que vai ser o quê? Vai ser o resultado de A mais B. Então ele vai lá nessa variável A, que tem o valor de 3, depois ele vai lá nessa variável B, que tem o valor de 2, e vai fazer o quê? Vai somar os dois valores. Vai somar esses dois valores e vai armazenar o resultado aonde? Aqui, ó, em resultado. Então, se eu der um print resultado, eu tenho 5, que seria a mesma coisa de eu dar um print A mais B. Seria a mesma coisa. Só que aqui, nesse print, eu estou fazendo a operação, e aqui em resultado, nesse print aqui de cima, eu já fiz a operação e armazenei ela em algum lugar. Beleza? Então, ó, vai ter que imprimir o 5 aqui duas vezes, né? Porque aqui é do resultado da minha variável e aqui é a operação de novo. Mas eu vou deixar só essa parte aqui de cima, tá? Olha só que interessante, ó. Aqui eu tenho
o armazenamento das variáveis, né, que você já viu. Aqui eu tenho uma operação com variáveis, e aqui eu estou guardando o resultado dessa operação dentro de outra variável. Você pode fazer isso, tá bom? E aqui eu estou imprimindo o resultado, tá? Lembra que eu falei agora há pouco da concatenação? Concatenar é misturar as coisas. Eu posso misturar palavras com variáveis. E eu posso fazer isso daqui, ó. O resultado da soma é, dois pontos, ou posso colocar um sinal de mais, ou posso colocar vírgula. Vamos começar pela vírgula, tá? Posso dizer isso daqui, ó. O resultado da soma é, e aqui, olha só, tudo que está entre aspas é uma frase. Lembra disso? Então, tudo que está entre aspas, ele vai imprimir literalmente o que está escrito ali. E aí, ó, eu coloquei vírgula, coloquei uma vírgula aqui, ó, fechei as aspas, né? Coloquei vírgula e coloquei a minha variável. Isso daqui é uma concatenação. Eu estou juntando uma frase com uma variável, tá? Estou juntando uma frase com o valor de uma variável. Quando eu executo isso daqui, ó, começa a ficar mais bonito, né? Eu não estou simplesmente jogando 5 na tela. Eu estou dizendo, ó, o resultado da soma é, e aí ele vai lá, encontrou a variável resultado e está procurando qual é o valor de resultado. E ele viu que resultado é A mais B. Então, A mais B, 3 mais 2 igual a 5. E é isso tudo que está mostrando aqui embaixo. Beleza? Então, aqui a gente está falando de concatenação. Então, isso aqui é uma concatenação. Eu estou imprimindo o resultado concatenado. Tá bom? Então, aqui você já viu variáveis, a criação de variáveis, que essas variáveis a gente pode utilizar para fazer operações. Você viu a impressão de valores na tela, e aqui a gente começou imprimindo valores que são strings, tá? Que podem ser, que tem que estar entre aspas. Essas aspas podem ser aspas simples, como você está vendo aqui, ó, ou aspas duplas, tá bom? Você viu que a gente pode fazer, né, as operações com variáveis, você viu que a gente pode armazenar essas operações dentro de outras variáveis, e você viu que a gente pode concatenar os resultados dessas operações e apresentar na tela. A gente pode misturar palavras com os resultados, com as variáveis, beleza? E assim a gente tem uma informação mais completa na tela, tá bom?